Motorista embriagado atropela e mata mulher no Gama. Kátia Gomes. O homem de 27 anos tinha ingerido bebida alcoólica quando atropelou e matou uma mulher de 43 anos. Esse acidente foi na DF 290, no sentido Gama, Novo Gama, e a suspeita é de que esta mulher estava indo para casa, já que ela morava no Pedregal. Obrigada, Kátia. Começou hoje a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para idosos acima de 80 anos. Michael Leão. Estamos sem o áudio do Michael, mas vamos seguir por aqui. Hoje, 1º de abril, dia da mentira. Muita gente aproveita essa data para fazer uma pegadinha com amigos. E você, hein, Vanessa Vitória, conta pra gente, tem muito mentiroso aqui no DF. Pior que tem, viu? Não teve uma, eu andei aqui pelas ruas de Brasília e não teve uma pessoa que nunca falou uma mentirinha ou que nunca caiu numa trollagem. Mas também tem aquelas pegadinhas de mau gosto, né? Que não fazem bem. A gente vai conferir daqui a pouquinho. Eu volto com você. Obrigada, Bebê. E começa hoje lá em Braslândia a 7ª edição da Festa da Goiaba. Os preparativos estão a todo vapor. São 28 estandes vendendo doces, geleias, bolos, vários alimentos preparados pelos produtores da região. Daqui a pouco a gente vai para lá ao vivo. E a Polícia Federal prendeu um dos criminosos que sequestraram um helicóptero que seria usado em um resgate de presos. Perto do presídio, o comandante entrou em luta corporal com os criminosos, chamando a atenção da polícia. Os sequestradores, então, exigiram ser deixados em um morro de Niterói, região metropolitana do Rio. E famosos usam as redes sociais para incentivar jovens a votar nas eleições de outubro. O TSE registrou o menor número de adolescentes com título de eleitor da história. Atenção, o prazo termina no dia 4 de maio. O bolso do consumidor anda pesado. Com a farinha de trigo mais cara por causa da guerra na Ucrânia, o pãozinho francês está mais caro. Nesta padaria de Porto Alegre, em janeiro, o quilo do pão custava R$ 12,90. Em 3 meses, passou para quase R$ 15. E não deve parar por aí, porque o fornecedor de farinha já anunciou um novo aumento a partir de abril. Vamos começar? O nosso jornal já está no ar. E começou hoje a vacinação contra a Covid-19 em idosos acima de 80 anos com a 4ª dose, né? O DF recebeu um lote de vacinas da Pfizer com 49 mil doses que será usado exclusivamente para vacinação desse público. O Michael Leão foi até um ponto de vacinação conferir como foi esse primeiro dia e agora conta pra gente como está o movimento. Michael, boa tarde. Oi, Vitória, boa tarde. Na verdade, o movimento é esse que a gente está vendo aqui atrás, parado, mas eu te explico por quê. É justamente por conta do horário de almoço. A gente está falando direto de um centro de saúde aqui em Braslândia. Há poucos minutos, os funcionários que estavam aqui encerraram esse primeiro plantão e voltam daqui a pouco, a 1h da tarde. Mas, como você bem disse, começou hoje a vacinação desses idosos com 80 anos ou mais para a aplicação da 4ª dose ou a 2ª dose de reforço, para aqueles que tinham tomado aquela vacina da Pfizer, que tinha apenas a dose única. Ou seja, para você que tem 80 anos, chegou a hora de reforçar essa proteção contra a Covid-19. Como você já adiantou, Vitória, o GDF recebeu ontem um lote com quase 50 mil doses que devem ser suficientes para imunizar praticamente toda essa faixa etária. Aqui no Distrito Federal, estimam-se que existem cerca de 40 mil pessoas que já estão aptos para tomar essa vacina. Mas o que é preciso, Maicon, além de ter esses 80 anos ou mais? Ter tomado a 3ª dose ou a 1ª dose de reforço há cerca de 4 meses. Tem que ter esse intervalo mínimo de 4 meses entre a 3ª dose para a 4ª dose. Tendo esse intervalo,
é só procurar uma unidade de saúde. Aqui no DF elas funcionam das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Tem aquelas com atendimento noturno também, que vai até as 10 horas da noite. Entra no site, se informa direitinho da unidade mais próxima aí da sua casa para você estar recebendo essa dose. A quarta dose ou a segunda dose de reforço começou a ser aplicada aqui no Distrito Federal em dezembro para aquelas pessoas imunossuprimidas e agora segue para as pessoas com 80 anos ou mais. Michael, eu tenho 79 anos, já posso tomar vacina? Ainda não. Esse lote é exclusivo apenas para pessoas com 80 anos ou mais e depois, conforme for acompanhando esse calendário de vacinação, vai expandindo. A notícia boa que a gente tem para dar para quem está em casa é que essas pessoas com 80 anos já começaram a procurar as unidades de saúde. Viu, Vitória? Aqui hoje teve pessoas, inclusive poucos minutinhos antes da gente entrar ao vivo, uma senhora recebeu essa quarta dose da vacina dela. Mas a gente ainda tem que puxar a orelha de algumas pessoas, viu? Aqui no Distrito Federal, cerca de 182 mil pessoas acima dos 12 anos não tomaram nem a primeira dose. Então é importante relembrar essas pessoas de procurarem a unidade de saúde para estarem se protegendo, tomando primeira, segunda, terceira e para quem pode, até a quarta dose, né? Eu já estou aqui esperando para chegar a minha vez, Vitória. Também, viu, Michael? Vem o que vier, o braço está pronto, né? Obrigada pelas informações. Bom, gente, um ex-participante de um reality show, Rodrigo Mussi, sofreu um acidente de carro e está internado com traumatismo craniano com um estado de saúde delicado. As informações agora diretamente de São Paulo com Márcio Bittencourt. De acordo com o último boletim médico, o ex-BBB influenciador digital Rodrigo Mussi passou por uma cirurgia e permanece internado aqui no Hospital das Clínicas, na região central de São Paulo. Ele sofreu um acidente na madrugada de ontem, quando saiu de uma partida de futebol entre São Paulo e Palmeiras, que aconteceu no estádio do Morumbi. Por ter se encontrado bebido um pouco, decidiu voltar para casa utilizando um carro de aplicativo. De acordo com as primeiras informações, o motorista desse veículo acabou dormindo, perdeu o controle e bateu na traseira de um caminhão. Tanto o motorista do aplicativo quanto o caminhoneiro não se feriram. Infelizmente, o Rodrigo, que estava no banco de trás sem o cinto de segurança, acabou sendo projetado e teve traumatismo craniano, além de fraturas nas duas pernas. A expectativa agora fica por conta da saída de um novo boletim médico que deve acontecer já no final da manhã desta sexta-feira. De São Paulo, Marcelo Bittencourt, para o jornalismo do SBT. E a falta de cinto de segurança pode ter sido decisivo para a gravidade do quadro do ex-BBB Rodrigo Mussi. A Vanessa Vitória está com o coordenador de policiamento do Detran DF, Luiz Carlos Souto. E VV, boa tarde. Mesmo no banco de trás, o uso do cinto de segurança é indispensável, né? Olá, Vicky, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente sabe dessa importância, mas muitas vezes numa distração alguém perde a vida por causa disso, né? Às vezes se importa em colocar na frente, mas atrás tá tudo bem, tranquilo, e realmente acaba deixando de usar esse equipamento aí que salva vidas. E estatisticamente falando, a gente sabe quantas vidas já foram salvas por causa disso. Inclusive aqui no Distrito Federal, eu estava conversando com o coordenador, com a gente Souto, que eu vou conversar com ele já, vou fazer algumas perguntas para ele sobre esse acidente, sobre toda essa situação, mas principalmente sobre a necessidade de conscientização, não só nossa, mas também de motoristas. Ele estava me falando, Vicky, que o motorista também é responsável. Ele estava num carro de aplicativo, então o motorista poderia ter alertado, falado: passageiro, por favor, coloque o cinto, mesmo estando no banco de trás. Infelizmente, parece que isso não aconteceu, né? Eu duvido, né? Pode ter alguém que recuse? Sim, pode, mas a maioria das pessoas acabam atendendo. Eu estou usando muito aplicativo nesses dias e quando eu entro eu já coloco e o motorista, quando ele é atento, ele confere. Colocou o cinto? E aí eu falo, coloquei. A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei aqui. Mas enfim, vamos falar aí da importância. Quem vai dar esses detalhes, quem é especialista nesse assunto é o agente Souto, coordenador aí do Detran. Boa tarde para você. Então, a discussão com relação à importância do uso do cinto de segurança, principalmente no banco traseiro. Não pode esquecer, não pode ter distração, né? Isso mesmo, Vanessa. Boa tarde a todos. A gente acaba tendo uma percepção errada que só a pessoa da frente que precisa usar o cinto de segurança, o condutor ou o passageiro. Mas os de trás também precisam ter essa conscientização.
Por quê? Num acidente de trânsito, ele pode vir a machucar mais ainda os passageiros da frente ou o condutor, ou ainda vir a ser arremessado para o lado de fora do veículo, como aconteceu no caso que está sendo divulgado aí na mídia. E aí os danos na pessoa são quase irreparáveis, né? Podendo vir até a falecer. Porque dependendo do impacto, a pessoa é jogada, ela é arremessada lá de trás para frente, é isso? Isso mesmo, a gente tem que lembrar que num acidente de trânsito, o veículo está a 60, 80 km por hora. Enquanto ele não é acidentado, ele está numa linha reta. Quando ele sofre o acidente, ele perde essa direção dele. Então a pessoa ali ela não tem força para se segurar no banco. Ela é jogada, arremessada, às vezes dentro do carro, fica batendo ali no teto, na porta, pode vir a machucar gravemente a cabeça, a coluna dele, ou às vezes até arremessada para o lado de fora do veículo. Às vezes até a janela fechada, ele atravessa essa janela e é arremessada, e aí o próprio impacto pode vir a vitimá-la, ou mesmo o veículo pode vir a atropelá-la. Então é muito sério o uso do cinto de segurança no banco traseiro. E aí a chance de sobrevivência ela cai muito, porque inclusive quando você fala aí desse impacto dentro do carro, você citou de uma velocidade. Quanto para todos os passageiros, né? E ao longo dos anos, essa legislação ela vem sendo reforçada ainda mais no quesito das crianças. E de lá para cá a gente vê uma redução enorme na quantidade de vítimas fatais, mas não só isso. É uma redução nas pessoas que são encaminhadas aos hospitais. A gente acaba desafogando o hospital, a gente acaba trazendo um trauma menor para a sociedade por conta disso, né? A gente sabe que a pessoa quando não morre, mas fica com graves lesões, ela gera um trauma não só para a sociedade, para o Estado, mas para a própria família dela, né? Temos comparativos com o ano passado, foi um ano melhor? Isso, nos últimos 3 anos, por exemplo, esse número de acidentes fatais vem caindo. Então, no ano passado a gente teve o menor índice de acidentes fatais da história do DF, desde que começou a ser registrado. É um marco muito importante, é um número que a gente tem que comemorar por um lado, porque está sendo reduzido, mas por outro a gente tem que se preocupar e continuar trabalhando para que ele continue caindo, porque ainda é um número que contempla pessoas mortas. A gente quer um dia, quem sabe, chegar a 0. E é importante que o Estado trabalhe, o Departamento de Trânsito continue trabalhando na fiscalização, na conscientização dessas pessoas, mas que a população também tenha essa consciência, que o maior prejudicado vai ser ele. E a gente tem faixa de pedestre fazendo aniversário, um símbolo do Distrito Federal, né? De conscientização e também de redução de acidentes. Isso, a gente tem que lembrar, hoje é uma data comemorativa, acho que o DF deve ter sido um dos pioneiros nesse quesito, né? É um orgulho aí para o brasiliense a gente falar que respeita a faixa de pedestre. Inclusive o Detran vem reforçando nesse ano as ações na faixa de pedestre, principalmente porta de escola, proximidade de parques, para a gente conscientizar esses condutores da importância do respeito, né? E isso traz para a segurança viária. Hoje, um dos maiores impactados aí nas mortes no trânsito é o pedestre. Então, a gente tem que preservar a vida dele, sim. E lembrando que o condutor, o veículo, ele é o maior e é responsável por esse pedestre. Inclusive, principalmente na faixa de pedestre. 25 anos desse símbolo. 25 anos, já tá idosa, né? Idosa não. Chega quase uma trintona, gente, quase uma trintona. Falta um pouquinho, mas a gente tem motivos para comemorar, sim. Várias vidas foram preservadas na faixa de pedestre, na travessia. São vidas que a gente não consegue
talvez mensurar ali, né? A gente não tem a noção de quais pessoas de fato foram salvas, mas pode ter certeza que muitas pessoas hoje estão com as suas famílias por conta disso. É claro, a gente pede para a população que não deixem isso acomodá-las. É importante que essa preocupação, esse respeito continue para que a gente continue preservando vidas. A gente estava falando do cinto de segurança e você falou das cadeirinhas, né? Da importância da cadeirinha. A criança ali atrás, sentadinha lá na cadeirinha dela, começa no bebê conforto, depois pode virar. Não esquecer também de cuidar das crianças. Isso, Vanessa, o nosso maior flagrante são pessoas, adultos, não usando cinto de segurança, em torno aí de 100 mil por ano, 99 mil no ano passado. Crianças foram em torno de 4 mil, um número bem menor. A gente tem que elogiar isso, né? Agradecer isso, que é um número menor de crianças que não estão usando o cinto de segurança ou dispositivo de retenção, mas ainda assim é um número alto. A gente queria não flagrar nenhuma criança sem o cinto de segurança ou dispositivo de proteção. Muito obrigada pela sua participação, viu? Então é isso, conscientização aí para pais e filhos. O número ainda é muito alto. Você ouviu, Vicky? 100 mil pessoas quase no ano passado flagradas sem cinto de segurança aqui no Distrito Federal e pelo menos 4 mil crianças. Imagina só se essas pessoas tivessem passado por um acidente de trânsito, qual teria sido o resultado? Eu volto com você, Vivi. Sim, Vivi. E adulto, né, não tem explicação para não usar o cinto de segurança, nem criança, né? A gente vê muitas vezes quando para num semáforo, criança solta ali no banco de trás. É um perigo. A Vanessa deu todo o recado aí junto ao Detran. Obrigada, Vivi, pelas informações. E a gente falando sobre conscientização no trânsito, né? Olha só essa história. Um motorista embriagado de 27 anos atropelou uma mulher de 43 anos na DF-290 no Gama. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu na rodovia. O condutor foi preso e pode ser solto se pagar fiança. Kátia Gomes tem os detalhes pra gente. Boa tarde, Kátia. Oi, Vitória. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Esse acidente foi ali próximo ao Balão de Santa Maria, que fica ali perto de um supermercado bem famoso aqui da região, o supermercado Tatico. O motorista estava sentido Gama, céu azul, quando aconteceu esse acidente. Segundo informações da polícia, a mulher tentou atravessar a pista próximo a um quebra-molas, mas esse motorista de 27 anos acabou atropelando a mulher e ela veio a óbito. Os bombeiros tentaram ainda fazer o socorro, mas infelizmente ela morreu no local. A polícia militar foi chamada e quando chegou, comprovou a embriaguez. Além desse motorista, né, também tinha um outro rapaz no veículo que foi levado para a delegacia como testemunha. Bom, para falar sobre esse caso, eu vou conversar agora com o aspirante Julierme, que está aqui ao meu lado. Aspirante, um bom dia para você. Mais um acidente aí causado por uma imprudência, né, que é a mistura de álcool e volante. Um jovem rapaz que acaba com a vida dele, tirando a vida de uma mulher de 43 anos. Foi constatado realmente a embriaguez? Bom dia a todos. Exatamente. Hoje, por volta de meia-noite e 40, o prefixo aqui dessa unidade foi acionado para atender uma ocorrência de atropelamento na 290, sentido Novo Gama, céu azul. Chegando ao local, havia uma viatura do Corpo de Bombeiros, já tinha efetuado os primeiros socorros, mas infelizmente a vítima veio a óbito. Os policiais, quando chegaram ao local, puderam perceber os sinais de embriaguez que o motorista apresentava. Então foi feito o teste de alcoolemia e foi comprovado que ele realmente estava bêbado. Ele foi conduzido até a 20º DP, que fica localizada no Gama, local onde ele ficou apreendido por dirigir embriagado e por envolvimento em acidente de trânsito com vítima fatal. Quem estava com ele foi levado como testemunha e a princípio foi isso. Foi constatado que essa mulher, ela morava no Pedregal, então tudo indica que ela estava atravessando a pista indo para casa, né? Ela pode ter voltado do trabalho por conta do horário. Ela deveria estar indo para casa, momento de descanso, quando foi atingida. Exatamente. As informações que nós temos é que ela morava no Pedregal e o local onde ela estava atravessando é justamente no rumo de onde ela morava, próximo a um quebra-mola, onde os motoristas deveriam passar com a velocidade reduzida. E ele estava em alta velocidade? Exatamente. Alta velocidade, o para-brisa ficou bastante danificado, foi uma batida bem forte.
E ele está preso nesse tipo de situação por conta da alcoolemia, né? O nível de álcool que ele estava no sangue. Ele tem direito à fiança ou não? Não, nesse caso ele não tem direito à fiança. Tem vítima, ela morreu, nesse caso não. E o nível de alcoolemia também do teste foi alto. Sabe me dizer se ele falou alguma coisa, emprestou depoimento, tentou se justificar ou não tem essa informação? Ele fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio. E o outro rapaz que estava no veículo como testemunha, falou alguma coisa, deu depoimento de onde eles estavam, onde eles tinham ingerido bebida alcoólica? Apenas essas informações básicas, só o local que ele estava junto, o motivo que estava com o colega, mas foi basicamente isso. Ele não passou nenhuma informação extra, não. E ali na região, sabe me dizer se é escuro, se tem iluminação, se de repente a mulher não viu o carro se aproximando? Como é que pode ter acontecido ali a dinâmica do acidente? Olha, o local tem iluminação sim. Acredito que ela viu o carro, mas ele estava realmente em alta velocidade. Esse foi o motivo principal, acredito, alcoolemia e alta velocidade. Porque, normalmente os carros eles diminuem a velocidade, passam bem devagar no quebra-mola, certo? Que dá tempo da pessoa atravessar a pista. Mas no caso dele, ela foi pega de surpresa, já era uma senhora de idade, 43 anos. Acredito que ela começou a atravessar a rua, a pista, e viu que ele não ia frear, não ia diminuir a velocidade, mas ela não conseguiu andar mais rápido justamente porque tem 43 anos. Tá certo, então, muito obrigada, aspirante, pelas suas informações. Agora, o motorista de 27 anos vai esperar a audiência de custódia para saber se ele vai continuar preso ou não. Vitória. É até uma informação que o policial passou, uma informação importante, que como houve morte, né, não foi arbitrada uma fiança. Então, ele continua preso, como você disse, né, Kátia? Obrigada pelas informações. Bom, e um ônibus que transportava trabalhadores caiu em uma ribanceira em Sapopema, no norte do Paraná. 11 pessoas morreram e 20 ficaram feridas. O acidente aconteceu no final da noite dessa quarta-feira. O ônibus, que tinha saído de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, com destino a Telêmaco Borba, no Paraná, levava trabalhadores de várias partes do país. Os funcionários contratados pela Engemec, uma empresa terceirizada, prestariam serviço em uma fábrica da Klabin, a maior produtora e exportadora de papéis do país. Chovia muito na hora do acidente. Nesta curva, o motorista perdeu o controle da direção e o ônibus só parou depois de capotar 500 metros depois nesta ribanceira. A pista sinuosa, a chuva e a neblina podem ter contribuído para a tragédia. 11 pessoas morreram, 20 ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. Uma perícia será feita no veículo para apurar as causas do acidente. Uma falha mecânica não está descartada. Pode ter sido algum problema na pista, pode ter sido algum problema com o motorista, pode ter sido algum problema no veículo. Então a gente está aguardando a retirada do ônibus ali de onde ele está, para a gente poder fazer esse levantamento com mais cautela. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Londrina. A Klabin e a Engemec lamentaram o ocorrido e disseram que estão prestando auxílio às vítimas e famílias. E a Polícia Federal prendeu em Niterói, no Rio de Janeiro, um dos criminosos que sequestraram um helicóptero que seria usado no resgate de presos. O caso aconteceu há 6 meses. O preso foi levado para a sede da Polícia Federal no centro do Rio. Cauã Eduardo Costa e Silva foi um dos 2 homens que sequestraram um helicóptero em setembro passado em Angra dos Reis, no sul do estado. Os bandidos se passaram por clientes e contrataram um voo particular. Logo após decolar, o piloto foi rendido. O plano era resgatar detentos do complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste da capital fluminense. Perto do presídio, o comandante entrou em luta corporal com os criminosos, chamando a atenção da polícia. Os sequestradores, então, exigiram ser deixados em um morro de Niterói, região metropolitana do Rio. Era o indivíduo que estava ao lado do piloto, ele ficou na frente da aeronave e era ele que dava os comandos que o piloto deveria seguir no resgate que eles pretendiam fazer. O suspeito estava escondido em uma favela de São Gonçalo desde o sequestro da aeronave. Cauã tinha o hábito de deixar o Morro do Salgueiro para visitar parentes na cidade vizinha, Niterói.
Foi o que fez na manhã desta quinta-feira. E assim que chegou à casa da família, foi rendido por 6 agentes federais. Ele não estava armado e não ofereceu resistência. O outro envolvido no crime é o traficante Marcos Antônio da Silva, que está foragido. O piloto do helicóptero, que também é policial civil, reconheceu o sequestrador preso. Adonis Lopes não consegue tirar da memória os momentos de tensão que viveu. Tudo ali levava a crer que aquilo ali era uma operação desastrosa, que seria meu último voo. Vamos falar de política. 10 ministros deixaram o governo do presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira para disputar as eleições de outubro. Bolsonaro voltou a atacar ministros do Supremo Tribunal Federal, defendeu o deputado Daniel Silveira e exaltou o golpe militar de 64. A cerimônia foi no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro empossou 9 novos ministros. A troca é para que os titulares possam concorrer a uma vaga na Câmara, no Senado ou em governos estaduais nas eleições de outubro. No Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, sai Damares Alves e entra Cristiane Brito, secretária na pasta. Tarcísio de Freitas deixa a infraestrutura para concorrer ao governo de São Paulo. No lugar dele, assume o secretário executivo do Ministério, Marcelo Sampaio. Na agricultura, Tereza Cristina sai para disputar o Senado por Mato Grosso do Sul. Assume Marcos Montes, que era secretário executivo do Ministério. Marcos Pontes deixa a Ciência e Tecnologia para concorrer como deputado. Paulo Alvim assume o lugar dele. O ministro Onyx Lorenzoni deixa a pasta do Trabalho para disputar o governo gaúcho. O presidente do INSS, José Oliveira, foi nomeado para o cargo. Flávia Arruda deixa a Secretaria de Governo para concorrer ao Senado pelo Distrito Federal. O chefe do gabinete de Jair Bolsonaro, Célio Faria, assume no lugar dela. O ministro do Turismo, Gilson Machado, também deixa a pasta para concorrer ao Senado por Pernambuco. O presidente da Embratur, Carlos Brito, fica na função. No Ministério da Cidadania, João Roma irá disputar o governo da Bahia. No lugar dele, assume Ronaldo Bento Vieira. Rogério Marinho deixa o Ministério do Desenvolvimento Regional para concorrer ao Senado pelo Rio Grande do Norte. Quem assume é o executivo da pasta, Daniel Ferreira. A dança das cadeiras envolveu ainda chefes de agências, autarquias e secretarias. O secretário de Cultura, Mário Frias, o diretor da BIM, Alexandre Ramagem, e Sérgio Camargo, da Fundação Palmares, também deixaram os cargos. O deputado Daniel Silveira, que resistiu a cumprir determinação do Supremo Tribunal Federal para usar tornozeleira eletrônica, esteve na cerimônia. Bolsonaro saiu em defesa do parlamentar. Todos aqui tinham direito, deputado Daniel Silveira, de ir e vir, de sair do Brasil, de trabalhar. É muito fácil eu falar, Daniel Silveira, cuida da tua vida. Não vou falar isso. Bolsonaro demonstrou irritação em vários momentos da cerimônia e, diante do impasse com o deputado aliado, voltou a criticar ministros do STF. Um ministro que não tem o que fazer, deve ser um desocupado, fica o tempo todo me processando. Nós aqui temos tudo para sermos uma grande nação, para sermos exemplo para o mundo. O que falta? Que alguns poucos não nos atrapalhem. Se não tem ideias, cala a boca, bota a tua toga e fica aí, sem encher o saco dos outros. O presidente também comemorou o golpe militar de 1964. No período de ditadura, militares perseguiram, torturaram e mataram adversários políticos. Hoje são 31 de março. O que aconteceu nesse dia? Nada. A história não registra nenhum presidente da República tendo perdido seu mandato nesse dia. Por que então a mentira? O golpe de 64 também foi tema da ordem do dia, lida em todos os quartéis da Marinha, Exército e Aeronáutica. O texto trata o golpe militar como movimento e diz que a ditadura foi necessária para evitar a vitória do comunismo. A ordem do dia foi assinada pelo então ministro da Defesa, Braga Neto. Ele é cotado para ser vice de Bolsonaro na chapa à reeleição. No lugar de Braga Neto, assume o general Paulo Sérgio Nogueira, que entregou o comando do Exército na tarde desta quinta.
o general Marco Antônio Freire Gomes assume a força. Logo depois de ser exonerado da função de ministro, Braga Neto foi nomeado para outro cargo aqui no Palácio do Planalto. Braga Neto será assessor especial do gabinete de Bolsonaro. Nesta função, só terá que se desvincular 3 meses antes da eleição, se for confirmado candidato a vice-presidente. Bom, o Tribunal Superior Eleitoral informou que não irá se manifestar sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes também não comentará o assunto. E o Ministério Público Federal pediu a retirada imediata da nota publicada pelo Ministério da Defesa em homenagem ao golpe militar de 1964, que mostramos na reportagem e a Natália mostrou para vocês. O MPF reiterou o pedido de liminar feito em fevereiro para que a União deixe de celebrar a data. E o deputado Daniel Silveira está usando a tornozeleira eletrônica. Ele se apresentou ontem na Superintendência da Polícia Federal, após o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinar o bloqueio das contas bancárias e multa de R$15 mil por dia, caso o parlamentar continuasse se recusando a colocar o aparelho. Larissa Arantes fala com a gente agora direto do Congresso Nacional. Larissa, já tem data para o plenário decidir em conjunto sobre a imposição do uso da tornozeleira? Boa tarde para você. Boa tarde, Vitória. Bom, aqui no Congresso segue sem essa previsão, né? Inclusive, foi uma demanda do deputado Daniel Silveira ontem, quando ele deixava, então, o prédio da Superintendência da Polícia Federal. Ele cobrou que o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, colocasse em votação, em análise no plenário da Câmara essa questão. Importante a gente explicar, né, que a Constituição Federal prevê que, por maioria de votos, tanto a Câmara como o Senado podem sim sustar a ação que está em tramitação no Supremo Tribunal Federal contra algum parlamentar. Para isso, precisa de fato alcançar essa maioria de votos em plenário, mas sem essa sinalização de marcação dessa análise até o momento. A gente lembra, né, que na última quarta-feira o presidente da Câmara, Arthur Lira, divulgou uma nota, né, dizendo que, enfim, era uma questão, o plenário é inviolável, mas também nessa nota ele pedia que o STF colocasse em votação a ação contra o deputado Daniel Silveira. Essa data lá no Supremo foi marcada para o dia 20 de abril, então o que se espera, na verdade, é esse julgamento para então entender o que vai acontecer de fato com o deputado a partir de então. Mas aqui no Congresso, sem essa sinalização até o momento. Vitória, como você bem lembrou, né, o deputado colocou a tornozeleira eletrônica ontem lá na Superintendência da Polícia Federal, depois de anunciar que colocaria na frente do plenário da Câmara às 8 horas da manhã. Isso acabou não acontecendo, então houve uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para que esse equipamento fosse colocado às 3 horas lá na PF, o que acabou acontecendo, e foi justamente nesse momento, na saída ali, depois de colocar a tornozeleira, que ele cobrou que Lira cumprisse o que está previsto e colocasse essa análise em plenário, mas por enquanto só temos essas cobranças mesmo, Vitória. Muito obrigada, Larissa, pelas informações. Bom trabalho para você. E as movimentações na corrida pelo Palácio do Planalto se intensificaram nesta quinta-feira. É que termina hoje o prazo para mudança de candidatos para os partidos pelos quais pretendem disputar a eleição deste ano. O juiz Sérgio Moro deixou o Podemos e ingressou no União Brasil. E não é mais, por enquanto, pré-candidato à presidência da República. Já o governador de São Paulo, João Dória, quase desistiu da corrida pelo Palácio do Planalto. Agora é oficial. Sim, serei candidato à presidência da República pelo PSDB. O anúncio feito por João Dória nesta tarde por pouco não aconteceu. O agora ex-governador de São Paulo considerou manter-se no Palácio dos Bandeirantes e desistir da candidatura à presidência da República. Mas, em resumo, desistiu de desistir. O anúncio retoma o que já estava previsto desde que Dória venceu as prévias tucanas para ser o candidato ao Palácio do Planalto. Mas nesse tabuleiro, muitas peças ainda vão se movimentar para viabilizar a tal terceira via.
Ou seja, o melhor nome em opção ao ex-presidente Lula e ao atual presidente Jair Bolsonaro, líderes nas intenções de voto. Mas o que se tem hoje é um emaranhado de pré-candidaturas com poucas chances, segundo as pesquisas. Caso de Ciro Gomes, do PDT, do próprio Dória e de Simone Tebet, do MDB. Nesta quinta-feira, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro se filiou à União Brasil e recebeu o recado de que não tem espaço para concorrer ao Palácio do Planalto. Pela internet, Moro afirmou que abre mão, neste momento, ele frisou, da pré-candidatura presidencial e disse que será um soldado da democracia. Todos nós sabemos das dificuldades que é de você enxugar a quinta, a quarta, a terceira para se encontrar uma única via para combater os extremos. Então, é um momento importante para a sociedade brasileira esse gesto de humildade do Moro de ingressar no nosso partido, submetendo aos critérios da direção nacional do partido. Este professor de ciência política do INSPER diz que os movimentos desta quinta-feira eram esperados. A terceira via estava um pouco congestionada, né? E se ela quiser fazer frente às duas candidaturas polarizadas, tanto do presidente Bolsonaro quanto do ex-presidente Lula, ela precisaria estar mais coesa, mais unida em torno de um ou no máximo 2 projetos. Outras mudanças podem acontecer, como a manutenção da pré-candidatura de Simone Tebet e a definição do futuro político do tucano Eduardo Leite, que deixou o governo do Rio Grande do Sul. O PSDB, o próprio governador João Dória, eu insisto, ele disse há um mês, se a sua candidatura for aquela que reunir as forças políticas para fazer frente à polarização que o Brasil tem, eu serei um aliado para ajudar nisso. Estarei ao lado dele. Que ainda existe espaço para que isso se configure de outra forma. Cada vez que vai ficando mais perto, vai ser uma mudança mais traumática, mas sem dúvida ainda há espaço para isso. O presidente da Rússia assinou um decreto exigindo que países que ele considera hostis, como os integrantes da União Europeia, paguem pelo gás natural em rublos a partir desta sexta-feira. Vladimir Putin ameaçou cortar o fornecimento de quem descumprir a medida. O governo russo mostra helicópteros recarregados levantando voo para atacar. E paraquedistas recebidos como heróis no país. A Ucrânia mostra tanques destruídos e abandonados pelos russos em Sumi, cidade reconquistada pelo país. Não se enganem, alerta a OTAN. A Rússia está reposicionando suas tropas, muito provavelmente para reforçar bombardeios em Donbás, no leste ucraniano, disse o secretário-geral da Aliança Militar. Em Mariupol, no sudeste, 45 ônibus foram enviados para tentar tirar os moradores da cidade, completamente devastada. Com quase 40 dias de guerra, a Rússia insiste que atingiu seu objetivo no que chama de primeira fase de sua operação. Estados Unidos e a maior parte da Europa dizem que os russos estão blefando e que não tinham ideia do que enfrentariam na Ucrânia. O serviço de inteligência britânico, por exemplo, alega que Vladimir Putin avaliou mal a situação e que menosprezou as dificuldades que seu exército está enfrentando. Temos visto soldados russos sem armas e sem moral, recusando-se a cumprir ordens, sabotando seus próprios equipamentos e acidentalmente derrubando suas próprias aeronaves, disse Jerry Fleming. O chefe da espionagem do Reino Unido afirmou também que Volodymyr Zelensky neutralizou a campanha de desinformação dos russos. Parlamentares da Holanda, Bélgica e Austrália ouviram mensagens do presidente ucraniano que cobrou mais ajuda, armas principalmente. Por outro lado, Vladimir Putin conversou ao telefone com o premier da Itália. A Casa Branca diz que militares da Rússia têm medo de dizer a verdade a Putin. O Kremlin afirma que os norte-americanos não entendem o presidente russo e que isso pode levar a decisões erradas, com consequências ruins. E com a farinha de trigo mais cara por causa da guerra na Ucrânia, a escalada de preços também chegou ao pãozinho francês. Em pouco mais de um mês, o aumento já ultrapassa a marca de 20%. A principal matéria-prima desta indústria de pães de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, vem da Argentina. Desde o início do ano, o preço da farinha importada já subiu quase 50%.
Tu não consegue mais fazer estoque mesmo porque não tem disponibilidade de farinha para te estocar e porque o preço também já está nas alturas, né? O motivo é a valorização do trigo no mercado internacional depois do início da guerra entre Rússia e Ucrânia, responsáveis por 1/3 da produção mundial. Tudo momentâneo, a gente não sabe, a gente só está vendo que quando chega o vendedor e fala assim, olha, tem mais aumento de 8%, 10%. Enquanto o fim do conflito é incerto, uma certeza já existe: o impacto no bolso do consumidor. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Panificação, o pãozinho sofreu reajuste de até 23% desde o começo da guerra. Nesta padaria de Porto Alegre, em janeiro, o quilo do pão custava R$ 12,90. Em 3 meses, passou para quase R$ 15. E não deve parar por aí, porque o fornecedor de farinha já anunciou um novo aumento a partir de abril. Não tem aonde eles comprarem produto. Eles estão sem estoque também. Os moinhos estão dizendo que dentro de 3 meses possivelmente poderá faltar farinha. O dinheiro que Beatriz ganha não garante mais a mesma quantidade de pãezinhos. E ela precisou reduzir a compra pela metade. Tem que ter o pão, né? Fazer o quê? E o desemprego caiu no trimestre encerrado em fevereiro em relação aos 3 meses anteriores, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE. Sabrina conseguiu o tão sonhado emprego com carteira assinada no mês passado. Foi uma procura assim bem difícil. Cheguei aí para outro estado, a procura, e eu retornei para cá e só aqui que eu consegui agora. Ela foi contratada para trabalhar na loja da Eliane. Depois desses 2 anos que a gente ficou fechado, estava muito no online, então já não tinha tanta mão de obra. Agora que a gente está voltando com as lojas, está voltando a todo vapor, pensando em contratar mais gente ainda. A taxa de desocupação no Brasil ficou em 11,2% no trimestre encerrado em fevereiro. Uma queda em comparação ao trimestre anterior. Por outro lado, a renda média do trabalhador é a menor para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro nos últimos 10 anos, desde que começou a série histórica da pesquisa do IBGE. Empregos de menor remuneração melhoraram recentemente, né? Então, as pessoas com menos escolaridade, que trabalham em funções menos complexas, voltaram a ser contratadas e isso diminui o rendimento médio na economia. Lilian faz parte da multidão de 12 milhões de desempregados no país. Há 2 anos tenta conseguir uma vaga. Eu sempre trabalhei com atendimento ao público, mas o que aparecer, eu tomo. O salário está ótimo. O número de trabalhadores informais teve uma pequena redução, mas o chamado bico ainda é a fonte de renda de 4 em cada 10 brasileiros. Em um cenário difícil, este especialista orienta quem quer conseguir um lugar no mercado de trabalho. Maior a escolaridade, maior a flexibilidade do trabalhador, mais ele consegue migrar de um tipo de emprego para outro. Em situações de crise, ele consegue se adequar ao mercado mais facilmente. E já está valendo o aumento de pouco mais de 10% no preço dos medicamentos, que havia sido antecipado pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos na semana passada. O reajuste foi autorizado pelo governo federal em uma publicação no Diário Oficial da União. André Anelli, na prática, os medicamentos já estão mais caros nas farmácias, né? Boa tarde para você. Oi, Vitória, boa tarde para você, boa tarde a todos. Na verdade, ainda não, uma vez que a indústria farmacêutica diz que os aumentos vão ser graduais, eles vão passar a ser sentidos na medida que os novos estoques forem chegando nas farmácias. Mas sim, o reajuste ele já pode ser aplicado nas farmácias, porque esse reajuste foi autorizado e foi publicado hoje na edição do Diário Oficial da União. O aumento pode atingir até 10,89%, ou seja, é o limite máximo e não é necessariamente o valor que vai ser atingido, então pode chegar a até 10,89%. A permissão de reajuste foi um pedido dos fabricantes de medicamentos por conta da inflação acumulada no ano passado. O percentual da inflação foi de 10,09% em 2021, ou seja, esse reajuste ele é ainda maior
estabelecida pelo Banco Central. Lembrando também que esse reajuste ele foi permitido pela Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos, que é um órgão interministerial. Então não foi apenas um ou outro setor do governo federal. É um órgão interministerial que conta com alguns membros, como por exemplo o Ministério da Saúde e também a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Agora, Vitória, cerca de 13 mil medicamentos devem, então, sentir um impacto nos preços. Esse que é considerado o maior reajuste no preço dos medicamentos dos últimos 10 anos. Não aumentou, né, André? Mas vai aumentar. Obrigada pelas informações, viu? Agora, olha só essa história. Uma estudante do Guará que conseguiu entrar na UNB está famosa graças a um vídeo gravado pelo irmão dela e que acabou viralizando nas redes sociais. As imagens são do momento em que a mãe da estudante recebe a boa notícia e se emociona com a conquista da filha. Depois de tanta dedicação, eu mesmo fui conhecer a Maria, até me emocionei aqui também. Olha só a reportagem. Chegar em casa do trabalho e receber uma notícia dessa. Mas tá pro seu primeiro lugar? Uhum. Conseguimos, cara! Maria Lívia, de 17 anos, emocionou a mãe ao contar que passou em primeiro lugar no curso de Engenharia Ambiental na Universidade de Brasília. O resultado do PAS saiu no site do Sebrasp. É um momento que significa muito para mim. E saber que ela também se emocionou bastante, ela também foi um momento grande para ela, me deixou mais feliz ainda. A ideia de gravar o momento foi do Matheus, irmão da Maria. Ele não imaginava que o vídeo iria viralizar nas redes sociais. Maria já tinha feito o Enem em novembro do ano passado e conseguido a vaga ambiental na Universidade Federal de Minas Gerais, mas não chegou nem a fazer a matrícula. A estudante tinha certeza que seu destino seria a UNB. Eu cresci com os meus pais falando, nossa, seus primos passaram na UNB, ou nossa, eu sonho em que um dia que vocês consigam entrar na UNB. E principalmente porque meus pais não fizeram faculdade antes, então eu também tenho esse valor emocional que a universidade carrega para a nossa família no geral. Esse é o cantinho de estudos da Maria. Aqui ela passou 2 meses imersa nos livros. Não teve descanso nem nas férias de fim de ano. Mas tanto esforço e dedicação valeram a pena. Também foi nesse espaço, ali no computador, que ela acessou o resultado tão esperado. Maria cursou o ensino médio em escola particular com bolsa integral. A trajetória da estudante orgulha toda a família. Eu sempre tive muito orgulho da minha irmã, sempre vi o quanto ela se dedicou em relação à educação e tudo mais, mas quando acontece assim com a gente, nossa, é uma coisa que não tem como explicar. A prova da terceira etapa do PAS, o programa de avaliação seriada, foi no final de janeiro. Ao todo, 1.808 estudantes foram selecionados. O início das aulas está previsto para 6 de junho. Até lá, fica a expectativa de quem vai ingressar na universidade. A partir de agora, com pessoas vendo essa matéria, eu posso servir de uma inspiração para algumas outras Marias que existem por aí. Porque a educação realmente é o que faz a gente mudar, faz o mundo mudar. É isso. E hoje, gente, 1º de abril é conhecido como Dia da Mentira. A tradição nasceu há centenas de anos na França, mas acabou se espalhando no mundo e no Brasil em 1828. Muita gente aproveita esse dia para fazer uma pegadinha com amigos e familiares. Até mesmo algumas empresas aproveitam o potencial da data para fazer marketing, por que não, né? A Vanessa Vitória fala agora com a gente e ela deu uma volta pela cidade para falar com as pessoas sobre o assunto. E aí, Vevê, você já caiu em alguma pegadinha dessas de 1º de abril? Conta pra gente.
Vicky, eu já preguei essa pegadinha e depois eu me arrependi muito. Foram 2 vezes e com o mesmo assunto. A minha família quer muito que eu tenha outro filho, o Davi já vai fazer 11 anos. E aí uma vez eu peguei um teste falso de gravidez e coloquei no grupo da família. Já estavam organizando chá de fraldas, você imagina a alegria e a felicidade. Eu tive que desmentir. Depois eu fiz de novo, não aprendi a lição. E aí peguei um vídeo de uma colega nossa de profissão que está grávida, mandou num grupinho de amigas, ela nem está morando no Brasil. E eu coloquei o vídeo do ultrassom dela lá no grupo de novo, no grupo da família do marido e da minha família. E todo mundo caiu numa felicidade intensa e aí eu tive que pedir desculpas de novo e falei que não vou mais brincar com esse assunto, que eles desejam tanto ali um netinho, um sobrinho, um priminho e eu não vou mais brincar com essa história não. Fiquei arrependida. Você falou de empresas que usam essa estratégia como marketing, né? E tem uma emissora britânica que já fez brincadeira séria, que depois teve que se desculpar, viu? Mais ou menos ali na década de 80, falou que ia tirar os ponteiros do Big Bang, ia sortear. Quem ligasse lá para a rádio, os primeiros, iam ganhar esses ponteiros. Imagina só, choveu de ligação, de carta e semanas depois ela teve que passar desmentindo essa história toda. Mas aproveitando, né, a brincadeira de 1º de abril, trollagem, trotes, eu queria até fazer um alerta, né, sobre as fake news. Tem essas brincadeiras, mas também tem questões muito sérias. Então cuidado com o que a gente replica nas redes sociais, principalmente no ano eleitoral, não só relacionado à política, mas tudo que não é verdade. Sempre confira, cheque, veja se tem uma fonte oficial naquilo que você está replicando. Então fica aí essa deixa com o assunto fake news, cuidado para não espalhar mentiras. Agora voltando na brincadeira, na trollagem, eu andei pelas ruas aqui de Brasília, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Tem muito brasiliense, gente que não nasceu aqui, que mora aqui também, que já fez pegadinha e que já caiu em pegadinha. Tem aquelas com uma pitada de sarcasmo, que eu acho que foi o meu caso, tô bem arrependida por causa disso, não vou mais brincar com isso. Mas vocês aqui vão conferir, eu vou deixar que as pessoas mesmas contem se já caíram em pegadinha ou se já pegaram alguém. Olha só o que elas vão falar. Seu namorado tá com outra. Infelizmente, já caí nessa. E aí, mas logo a pessoa pegou e chegou em mim e falou que não, é mentira, é 1º de abril. Teve sangue frio? Não, eu fiquei muito nervosa na hora. Eu posso fazer isso com minha esposa hoje, né? O que você tá planejando? Vamos separar? 28 anos juntos, no dia De verdade, casado. Casado, no dia 1º de abril virar e falar, vamos separar? Nossa, seria uma mentira horrível, né? Da sogra, então. Da sogra. Teve uma vez que ela fez um pratinho lá que eu não gostava, tinha pouco tempo que eu estava na família, né? Aí ela fez uma comidinha, e aí, meu genrinho, gostou? Tá uma delícia, minha sogra. Hoje aqui eu já menti umas 10 vezes. O que você falou? Hã? Já falei que mulher que tava bonita, já mandei lanche de graça, mas depois eu vou cobrar, né? Tem que botar no eixo, né? Não pode deixar passar. Não perde uma oportunidade de me trollar. Não perde? Não. Nem precisa ser 1º de abril? De jeito nenhum. Esse aí é o filho que eu mais tenho cuidado. Pra saber se ele tá mentindo ou não. Ou não, isso, verdade. Imagina só, né, VV, falar que a pessoa é bonita, se não é, vai que, né? E eu queria dizer que você é a sua cara fazer pegadinha com os outros. Eu sou do time que cai nas pegadinhas, mas você, Vanessa, é do time que faz pegadinha assim à toa, né? Vivi, deixa eu te falar uma coisa, eu ri muito com isso aí, porque tem a pitadinha ali, a dose de brincadeira, de piada, né? Nesse ponto não faz mal a ninguém, um pouquinho ali, não pode extrapolar, não pode exagerar, porque aí a gente acaba magoando as pessoas. Aí não, eu gosto da brincadeirinha, aquela ali mais leve do dia a dia, eu acho que descontrai, né? Até no nosso trabalho, deixa a gente ali mais leve. Mas o que acontece com o pessoal que eu conversei nas ruas? Teve um que eu falei, olha, você tem certeza que você vai falar isso mesmo? Porque eu acho que vão colocar sua roupa pra fora. É um risco que ele vai correr. Espero que a mulher dele tenha assistido o jornal agora e visto que é brincadeira, que ele não vai fazer nada disso, não. Agora, com relação ao elogio que você falou ali, que falou que é bonita e tal, cara, eu acho que isso daí é bom, levantar a autoestima da gente. A gente que nem tá bonita começa a se sentir bonita, né? Então, um elogiozinho, mesmo no 1º de abril, vale a pena elogiar, elogie sempre, elogie você, eu sempre elogio, Vivi, você sempre me elogia, então esses elogios valem a pena porque deixa a gente com um sorriso no rosto, mas é claro que aquela brincadeirinha
bobinha às vezes, só para descontrair, também não pode passar. Eu vou deixar você pegar uma em mim, viu? Me trollar um dia. Vai pensando aí, vai pensando. Eu vou preparar uma boa, viu? Porque você é cheia das pegadinhas, eu te conheço. Mas é isso, né, que você disse, pelo menos a pessoa fica feliz. Pode não ser até verdade aquele elogio todo, mas deixando a pessoa feliz é o que importa, né, bebê? Obrigada, viu? Bom, gente, mas apesar da brincadeira, né, de 1º de abril, a mentira pode se tornar um hábito e até mesmo uma compulsão muito perigosa. Quem mente muito pode chegar a uma condição psicológica conhecida como mitomania, um comportamento de mentir muito e sobre absolutamente qualquer coisa. Sobre esse assunto, vamos falar agora com o psiquiatra Tiago Blanco. Tiago, boa tarde para você, obrigada pela participação. Dá para dizer que existe um nível seguro de mentira? Todas as pessoas em algum momento já mentiram, né? Boa tarde, obrigada, viu, pela presença. Muito boa tarde, agradeço a participação aqui no jornal. De fato, a honestidade é um valor essencial para convívio em sociedade. Mas a mentira também pode representar alguns elementos de adaptação social. Algumas pessoas, elas acabam sofrendo de uma incapacidade de deixar de mentir, mentem compulsivamente, de forma persistente, duradoura, tem uma inclinação vital para a mentira. E isso pode caracterizar uma doença, que é o que você chamou aí de mitomania. Agora, a gente tem que lembrar também que não apenas as pessoas têm compulsão pela mentira, mas algumas pessoas que usam a mentira para causar danos a outros, para se beneficiar disso. E nesse caso, a gente pode pensar que essas pessoas podem ser portadoras de transtornos de personalidade, como, por exemplo, a sociopatia, que é tão conhecida pelas pessoas. Então, a mentira ela pode caracterizar uma série de fenômenos sociais e do sujeito e precisa ser considerada com cuidado pelas pessoas que mentem compulsivamente. Observar, né, que esse hábito da pessoa que está mentindo acaba sendo uma doença. Sem dúvida, a gente precisa pensar o quanto essa mentira invade o contexto dessa pessoa, o quanto a vida dessa pessoa é pautada por essas crenças disfuncionais ou por essa imagem distorcida que as pessoas criam acerca de si mesmo, acerca de outras pessoas. E para isso a gente vai pensar sempre nos prejuízos que são secundários a isso. Obviamente, alguém que mente compulsivamente vai ter inúmeras dificuldades no campo social, no campo do trabalho, no campo dos relacionamentos, e isso vai trazer problemas gravíssimos para essa pessoa, assim como aqueles que mentem de forma inescrupulosa para causar dano a outras pessoas vão trazer prejuízos para terceiros. Isso também é sinal de que pode estar havendo uma doença no comportamento desse sujeito. Às vezes mentem tanto, né? Tem gente que mente tanto que acaba acreditando na própria mentira. Sem dúvida, pessoas que acabam elaborando tanta mentira e acabam ficando presas nesse circuito de mentira e de elaboração de uma falsa realidade sobre si mesmo, sobre as coisas que de fato causam um sofrimento muito grande. Agora, a gente tem que pensar também que algumas pessoas acabam, pelo adoecimento psíquico, acabam acreditando em coisas que não são verdadeiras. Essas pessoas são as pessoas que experimentam sintomas psicóticos, precisam de cuidados muito mais rigorosos e intensivos. Então, o que a gente precisa pensar muito bem é, de fato, se esse sujeito ele acredita no que ele está dizendo, e aí acreditando numa inverdade, né, fazendo uma avaliação distorcida da realidade, pode estar numa vigência de um quadro psicótico, ou essa pessoa mente para se beneficiar, ou porque não dá conta de aceitar a sua realidade. A gente poderia usar várias leituras, várias escolas da psicologia para poder fazer a interpretação da mentira, né? Da psicanálise e outras linhas da psicologia, mas de fato a mentira ela tende a trazer muito mais prejuízo do que benefício para as pessoas que adotam esse recurso ao longo da sua vida. Sim, e doutor, a gente está vivendo, né, numa era de fake news, se fala muito sobre fake news, e isso pode atingir de alguma forma a saúde mental das pessoas, esse hábito de estar reforçando ali tudo é fake news, o que é fake news, o que não é fake news, enfim, pode prejudicar a saúde mental? Olha, sem dúvida, Vitória, pessoas que são alvo de mentiras ou pessoas que recebem mentiras frequentes acabam se frustrando muito e perdendo a confiança nas outras. Você sabe que uma das coisas mais importantes para o ser humano é conviver em sociedade, se sentir pertencente à sociedade, e quando ele é alvo de mentiras ou quando não consegue adotar honestidade, né, consegue acreditar nas pessoas, isso acaba gerando isolamento, isso acaba gerando sofrimento e, sem dúvida nenhuma, a mentira pode ser origem de sofrimento para aquele que mente, mas para aquele também que recebe esse conteúdo mentiroso.
E como incentivar, doutora, assim, começar, que às vezes a pessoa, né, não quer assumir que tem aquele transtorno, como incentivar para que essa pessoa busque ajuda? Olha, você tocou num ponto muito delicado, porque essas pessoas que mentem compulsivamente têm muita dificuldade em reconhecer isso como adoecimento, ou mesmo de reconhecer a própria mentira como mentira para as pessoas para quem elas contam essas circunstâncias. Então, o que a gente precisa ajudar as pessoas é conseguir que elas reconheçam o quanto elas têm de prejuízo nesse comportamento, o quanto elas não conseguem se controlar. Né? Ou o quanto elas, fazendo isso de forma inescrupulosa, podem trazer de prejuízo para outras pessoas. Na medida que a gente apresenta esses dados de realidade para esses sujeitos, a gente tem um potencial de que eles possam reconhecer e buscar ajuda. Uma mentirinha, né, doutor? Tudo bem, mas tem que ficar o alerta ali para mesmo ficar atento para que isso não seja um transtorno, né? Mentir, acho que todo mundo já mentiu uma vez na vida, mas ficar atenção, né? Mentiras inocentes são até estratégias bem adaptadas de socialização, né? Podem até favorecer o contato com outras pessoas, mas o problema é quando as pessoas mentem sobre coisas sérias, coisas importantes e mentem continuadamente mesmo quando são desvendado a realidade das coisas. Essas pessoas que não conseguem se controlar e mentem de forma perversa, de fato, precisam ser ajudadas, apoiadas e, de fato, receberem algum tipo de responsabilização e até de ajuda, né? Brincadeira de 1º de abril não faz mal para ninguém, né, doutor? Pode ali brincar com um colega, mandar, como a nossa repórter Vanessa Vitória falou, um teste de gravidez ali falso para enganar a família que tá doida que ela tem outro filho, aí tudo bem, né? Mentira só vale quando não prejudica outras pessoas, né? Se forem brincadeiras de 1º de abril e brincadeiras inocentes, tudo bem. Mas prejudicou outras pessoas, ultrapassa o limite do aceitável e aí a gente precisa tomar bastante cuidado. Mesmo quando a gente pensa numa brincadeira, é sempre importante considerar o outro a partir de um elemento muito valioso para todos nós, que é a empatia, que é a gente conseguir se colocar no lugar do outro. E, doutora, uma dúvida que eu tenho, né? Muitas crianças, né, têm esse hábito da mentira desde pequenininha. Os pais precisam ficar atentos que isso pode, sim, vir a ser um transtorno? Claro, isso é muito importante ao longo do desenvolvimento, né? A gente precisa estar atento para as crianças, para que elas não possam reconhecer a mentira como um instrumento valioso ou um instrumento de benefício e que ela pode utilizar ao longo da vida. Então, sobretudo crianças, a gente precisa tomar muito cuidado. E aí fica o alerta para os pais também, né? Nós precisamos ser muito honestos com os filhos, né? Mesmo mentiras pequenas, os filhos estão sempre nos observando, estão sempre cuidando do que a gente está fazendo e, portanto, nós também devemos nos proteger ou nos policiar para que a gente não comprometa também os filhos com mentiras, ainda que pequenas, a respeito das nossas famílias, a respeito de nós mesmos e das próprias crianças. Muito obrigada, doutor, pela sua participação, doutor Tiago Blanco. Obrigada por sempre nos atender aqui no SBT Brasília. Muito obrigado. Vamos falar de trânsito, né? Falar sobre os motoboys. Entre uma entrega e outra, os motoboys de aplicativo precisam tirar um tempo de descanso, mas muitos não contam com um lugar adequado para isso. Apesar de uma lei obrigar as empresas a construírem pontos de apoio para os entregadores. Para ajudar, a administração do Lago Norte inaugurou o primeiro abrigo público do DF para motoboys, uma estrutura com bancos, mesas para as refeições e tomadas para recarregar os celulares. Imagine você trabalhar o dia inteiro embaixo desse sol quente e quando tira 5, 10 minutinhos de descanso, não tem nem onde parar. É o que acontece com os motoboys e entregadores de aplicativos. Muitos deles chegam a uma jornada de 15 horas por dia. Você está o dia todinho longe de casa, né? Porque a maioria das pessoas não moram. Entregador não mora no lago, né? No Lago Norte. Entregador não mora na Asa Sul. Entregador mora nas regiões periféricas do DF. Então ele precisa vir para cá. Então chegar aqui e ter um lugar onde fazer suas necessidades fisiológicas, né? Almoçar, descansar, recarregar celular durante as pausas, é uma coisa realmente muito difícil. Em 2020, a Câmara Legislativa sancionou uma lei que obriga as empresas de aplicativos a fornecerem pelo menos um ponto de apoio com banheiros, chuveiros individuais, vestiários, uma sala para apoio e descanso dos trabalhadores, com acesso à internet sem fio e pontos de recarga de celular. Isso gratuito em cada região administrativa. Temos agora uma iniciativa que é do poder público, de fazer um ponto de apoio, mas também a obrigação das empresas garantirem esses pontos de apoio em diferentes locais da cidade. Essa lei está em vigor
existe previsão de multa e a Secretaria de Mobilidade precisa, na verdade, fiscalizar essas empresas, caso elas não estejam ainda, que é o caso, não cumprindo a legislação. Mas, na prática, esses pontos ainda não foram instalados pelas empresas. No Lago Norte, a administração resolveu, por conta própria, dar uma forcinha para esses trabalhadores e criou um PAN, Ponto de Apoio ao Motociclista. Além da moto, o celular é um item fundamental de trabalho para eles. Mas que bateria que dura um dia inteiro. No carro até tem um lugar para carregar, mas na moto não. E aqui, além de um lugar para descansar, para fazer as refeições, eles também vão ter tomadas para recarregar os aparelhos. Então, o que acontecia? Na pandemia houve um crescimento, por causa do desemprego, os motoentregadores. E foi a maneira também do Lago Norte agradecer o que eles fizeram. Enquanto as pessoas estavam em casa pedindo remédio, pedindo comida, eles entregando a comida para a gente nessa pandemia. Então, foi uma maneira de agradecer e dar dignidade para eles. Para quem vem há anos lutando por melhorias, a torcida é que a conquista sirva de exemplo para as empresas. É uma ótima iniciativa, Ela é vista com bons olhos e a gente espera que os próximos venham com bastante melhorias e a gente apela para que os aplicativos aproveitem essa oportunidade para trazer algo bem mais completo, porque a necessidade de hoje é banheiro e água. O ponto de apoio ao motociclista fica no Centro de Atividades 7 do Lago Norte, ao lado do Shopping Iguatemi. E criminosos atacaram uma família dentro de uma residência em São Paulo durante a final do Campeonato Paulista. A quadrilha atirou pelo menos 30 vezes contra o grupo de 15 pessoas. Uma criança e um idoso foram baleados. Imagens de câmeras de segurança mostram o desespero de um homem para entrar na casa e fechar o portão ao ver os atiradores se aproximando. Os 4 criminosos dispararam diversas vezes. A ação é rápida, dura menos de 20 segundos. Logo depois, segundo a polícia, eles fugiram em um carro dirigido por um 5º comparsa. As marcas dos tiros ficaram espalhadas pelo portão da residência que fica na região do Campo Limpo, zona sul de São Paulo. A perícia realizada aqui no local apontou que pelo menos 30 disparos foram efetuados contra as vítimas. O grupo de aproximadamente 15 pessoas estava reunido para assistir ao primeiro jogo da final do Campeonato Paulista quando foi surpreendido. Uma criança de 9 anos e um idoso de 62 foram baleados. As vítimas foram levadas para este hospital e não correm risco de morrer. Esta mulher, que não quer ser identificada, havia acabado de chegar em casa com a filha quando o ataque aconteceu. Foi a gente entrar e já começou tiroteio, aí eles começaram a gritar que era caveira, entendeu? Aí eu creio que possa ser por causa do policial que foi morto, lá em cima. Na segunda-feira, o ex-policial militar Fabiano Bueno, de 46 anos, foi assassinado a tiros após deixar a filha na escola. Ele estava neste carro estacionado quando criminosos em um automóvel branco e 2 motos atiraram. Segundo a Polícia Militar, ele foi expulso da corporação em 2016 por atentar contra a instituição, o Estado e os direitos humanos. O local onde ele foi morto fica a cerca de 500 metros da casa atacada por bandidos na quinta-feira. Agora um caso de embrulhar o estômago e que é difícil para a gente até contar aqui para vocês. Pai e mãe são suspeitos de embebedar uma criança e cometer abuso sexual contra ela. Isso foi na Estrutural. A Polícia Militar recebeu um pedido de ajuda por volta das 6 horas da manhã de uma menina de 14 anos. Por telefone, ela relatou que tinha sido abusada sexualmente pelo pai dentro de casa, na colônia agrícola Samambaia. A adolescente contou que os pais estavam consumindo bebida alcoólica na noite anterior e ofereceram para ela. A menina bebeu e, quando acordou, ainda sob o efeito de álcool, percebeu que o pai estava deitado em cima dela. A jovem disse para a polícia que essa não é a primeira vez que é abusada sexualmente pelo pai. Ela estava totalmente abalada, chorava muito e falava que não queria ver o pai. Tira meu pai de perto de mim. Todos os envolvidos foram trazidos para a 8ª Delegacia de Polícia na Estrutural, que é a central de flagrantes. Neste momento ela se encontra no ML para fazer o exame de corpo de delito, para saber se vai ser confirmado ou não o abuso sexual. E os pais, O pai está preso, a mãe também deve ser detida? O pai está preso, foi dado voz de prisão no local,
com o pai. E a mãe possivelmente será presa também por ter oferecido bebida alcoólica menor. Sobre esse assunto, vamos falar agora com a delegada Jane Klebia, que investiga o caso e tem mais informações. Doutora Jane, boa tarde, obrigada pela participação. Os laudos preliminares confirmam esse estupro? Boa tarde. Infelizmente, mais um hediondo, absurdo, praticado pelo diretor. Nesse momento, o flagrante está em andamento e provavelmente serão atuados o pai e a mãe, uma vez que a mãe estava na residência e os dois embriagaram o adolescente. Ela foi investigada e em seguida o pai oferece um comprimido para dormir. E nessa condição embriagada, ele pratica o crime. Vamos chamar o próximo VT? Uma menina de 6 anos morreu ao ser atingida por uma bala perdida em Porto de Galinhas, em Pernambuco. A criança foi baleada no peito durante um tiroteio entre os policiais do BOPE e traficantes. O comércio em um dos pontos turísticos mais famosos de Pernambuco amanheceu fechado. No principal acesso à praia, protestos. O policial, quando chega metendo bala. Como é que eu vou ficar se eu perder meu filho? Por conta de um policial, uma pessoa que eu estou pagando para fazer minha segurança. Emocionados, amigos e parentes participaram do enterro de Heloísa Gabriele. A menina de 6 anos foi baleada durante um tiroteio na noite de quarta-feira. Os policiais do BOPE, que participaram da ocorrência, que terminou com a morte da criança, prestaram depoimento e entregaram 3 armas que vão passar por uma perícia. Ainda não se sabe de onde partiu o tiro que atingiu a menina. Para que realmente se chegue a uma conclusão de como essa criança foi atingida, a arma, calibre e outros detalhes. No relato dos policiais, a troca de tiros ocorreu durante uma perseguição a 2 suspeitos em uma moto. Mas os moradores contestam essa versão. A polícia vem atirando dentro da comunidade. Gente, a comunidade tem pessoas de bem, tem mãe, tem pais, tem cidadãos. Botei no braço, vi ela virando o olho. E daí ficaram mentindo, me enrolando, dizendo que a minha filha ia viver. Que tristeza, né? Mas, gente, sexta-feira vamos falar de coisa boa e eu quero saber se você gosta de goiaba. Então essa é para você. Começa hoje, lá em Braslândia, a 7ª edição da Feira da Goiaba. São 28 estandes vendendo doces, geleias, licores, bolos, tortas e outros alimentos preparados pelos produtores da região. A goiaba é a fruta mais cultivada no Distrito Federal e a colheita desse ano deve render mais de 9.000 toneladas da fruta. A feira só abre às 6 da tarde, mas o Maicon Leão foi conferir como estão os preparativos e fala agora com a gente. Maicon, olha só, nem quero passar vontade, viu? Ai, Vitória, vai passar vontade sim, porque eu já vi, inclusive, ó, foi preparado. Tem colher e tem faca para degustar. Mas primeiro, como você bem disse, a feira só começa às 6 horas da tarde, mas já está praticamente tudo pronto por aqui. Ó. Aqui na frente tem os estandes de artesanato. Para cá, para todos os lados que você vem, tem alguma opção. A gente está vendo ali ó, várias bancas, tem vários quiosques para que as pessoas possam vir aproveitar muitas outras coisas além da goiaba. Mas eu sei que o que vocês estão interessados mesmo é justamente em saber da fruta. Tem de tudo. Licor, geleia, essas receitas tradicionais a gente já conhece, mas tem receita de sal. Vitória, você consegue imaginar em alguma coisa de sal que dá para fazer com a goiaba, por exemplo? Talvez, não sei. Me mostra aí, me mostra que eu quero ver, eu tô curiosa para ver. Vou te mostrar daqui a pouquinho. Quem vai mostrar pra gente é uma das ganhadoras das receitas, que tem um festival de receita aqui, tem disputa. Todos os anos uma receita é eleita a melhor. O Magno está mostrando pra gente, vários estandes aqui estão vazios, justamente porque a feira começa logo mais às 6 horas, mas já está sendo tudo montado por aqui. Inclusive, ó, encontramos a estrela da festa, que é justamente a goiaba. Detalhe, olha o tamanho dessa goiaba. E aí, para você que quer encontrar a fruta assim in natura, tem também estantes. Tem a opção para você levar ela mais verdinha, mais madura, como essa daqui. Ó, tem várias opções. A gente percebe ali, ó, atrás ele está montando as caixas que vão ser vendidas logo mais. Mas vamos logo. Eu já estou vendo de cá, Magno. Olha o que está me chamando a atenção aqui, ó.
justamente o doce do seu Vitor. Essa receita aqui ela é mais que tradicional, né, seu Vitor? Com certeza, receita caseira, de família e com um diferencial, 70% menos açúcar. Exatamente, a Vitória que gosta de uma dieta e tudo, esse daqui é o doce, Vitória. Antigamente ele estava me contando que era, como é que era, seu Vitor? Era 1 quilo de açúcar por 1 quilo de fruta? É, era 1 quilo de açúcar por 1 quilo de fruta. Outros já fazia 2 quilos de fruta por 1 quilo de açúcar, né? Hoje, agora 250 gramas por quilo. Ou seja, eu posso experimentar sem culpa, olha que coisa boa. E já tá, eu trouxe a minha faca e minha colher, mas o senhor já tem deixado aqui, ó. Vamos devagarzinho, Magno, no detalhe, olha só. Vamos cortar aqui, isso, doce de goiaba. O melhor de tudo é eu poder comer assim, ó, sem a culpa. Prepara, Vitória, pra você ficar com vontade, porque esse é só um dos primeiros que eu vou degustar aqui hoje, passando vontade em você e também quem tá em casa ligado. Enquanto isso, Vitor, vai chamando o pessoal para conhecer, enquanto eu preparei uma fatia tão pequenininha, já preparou, foi uma maior para ele. Com certeza. Nós estamos aqui, esse evento é muito esperado, né? E para os produtores da região. E todos aqui produtos de primeira, né? De qualidade, tudo caseiro, nada industrializado. E esse ano com a novidade, nós vamos fabricar doce aqui na hora, né? Ou seja, quem vier, além de ter a opção de levar esses doces maravilhosos para casa, prontinho, vai poder acompanhar? Pode, nós vamos montar um tacho ali e às vezes o pessoal gosta do doce mole, do meio de colher, né, de orelha, né, vai ficar de acordo com o gosto do cliente. Como se estivesse lá na fazenda experimentando mesmo. Isso, e vai poder degustar à vontade. Braslândia é conhecido pela festa da goiaba, mas principalmente pela questão do morango. E eu tô vendo que tem aqui, o Magno tá mostrando pra gente, tem doce misturando a goiaba e o morango? Goiaba com morango, a receita nossa aí. Temos goiaba com banana, geleia de goiaba apimentada, geleia de manga apimentada. Vixe Maria, tem coisa demais. Seu Vitor, tem de tudo. Eu vou pedir só pro senhor guardar isso aqui pra gente. Vou pegar minha colher e minha faca, mais o Magno, vamos continuar dando uma volta por aqui. Mas a gente volta agora que eu vou levar esse, tá bom? Obrigado pela participação do senhor aqui no SBT Brasília. A gente segue passeando por aqui. Vamos conversar agora com a administradora aqui de Braslândia, que vai trazer mais detalhes pra gente. Marcelo tá aqui ao meu lado. Tudo bom, Marcelo? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde a todos. A gente, na verdade, está na expectativa, né, de iniciar hoje a nossa feira. Inicia-se hoje às 18 horas, vai até o dia 10. A gente quer receber o nosso público aqui de Brasília de braços abertos. Teremos aqui 28 estandes com todas as delícias de goiabas. Teremos a goiabada cascão, teremos o sorvete de goiaba com calda de goiaba. Esse é novo para mim. Maravilhoso. O ano passado ele fez muito sucesso. Fazia muitas filas aqui para poder degustar ele. Nós vamos ter tudo aqui, todas as receitas de goiabas, teremos aqui várias coisas maravilhosas. Então, vamos andando enquanto a gente bate um papo, porque tem muita coisa pra gente conhecer aqui ainda pra mostrar. Alguns estandes sendo montados aqui, ó, a mesinha já preparada. Coisa bem típica de produtor, trazendo direto do campo pra mesa mesmo, né? Eles estão produzindo nesse exato momento para trazer direto pra gente, pra mesa aqui do nosso cliente. Realmente é uma coisa maravilhosa. Nós temos também artesanatos. Teremos aqui 86 expositores de artesanato e 30 produtores de flores do Distrito Federal. Então a gente tem a goiaba, o artesanato e a flor. Você estava me contando outro negócio, eu estou vendo mais goiaba, receita dali, nós vamos caminhando, mas além da goiaba, você estava me contando que aqui tem também a opção para a pessoa vir aproveitar, leva a sobremesa, mas conhece lá também um pouco da cultura japonesa, da culinária japonesa. Nós temos aqui também os nossos estandes da culinária japonesa, tem o sushi, tem o sashimi, tem o tempurá, tem tudo da questão japonesa. Daqui a pouco, se brincar, a gente coloca até um pouco de goiaba dentro do tempurá. Com certeza. Chega! A gente aqui, na verdade, vai estar de braços abertos. Várias opções, tem parque de diversão, tem a nossa fazendinha e tem uma novidade, que é junto com a Emater, se você entrar no site Colhe e Pague, você consegue adquirir a sua entrada e ir direto na casa do produtor, colher e degustar tudo isso na própria fazenda. Ou seja, encontrar aqui fresquinho é pouco, ele vai ter a opção de ir lá colher no pé. De colher no pé. Nós vamos ter eles nos 2 sábados, é simplesmente você entrar no site, né, põe na mesa, vai entrar lá no Colhe e Pague, vai tirar o seu cartão, vai garantir o seu acesso e aí vai poder ir diretamente na casa do produtor fazer isso, colher no pé. É importante garantir que retira o acesso, que paga para ir lá na fazenda, porque para entrar aqui é totalmente de graça. Aqui na nossa festa é totalmente gratuito, tudo, não se paga nada para entrar. Nós estamos aqui com uma estrutura maravilhosa, aconchegante,
para receber, tudo climatizado, tudo bem. O nosso clima aqui está maravilhoso. Também teremos shows de apresentações de artistas nascidos aqui em Braslândia. O importante é isso, valorizar o nosso artista local. Valoriza a fruta, valoriza o artista. Marcela, eu vou só dar um pulo de cá, porque esse bolo de goiaba tá me chamando. Dona Elisa, eu cheguei. Tava ansioso para encontrar a senhora. Fiquei sabendo que a senhora é uma das campeãs das receitas de cá. Oh, meu Deus, eu fui mesmo. 3 vezes, né, Marcelo? Eu fui campeã mesmo. E esse ano? Esse ano eu não pude ir. Porque já virou campeã, as receitas já estão aqui para o pessoal experimentar. Pode experimentar, se Já estava me contando aqui, a gente até comentou de umas receitas de sal. Me conta esse daqui, como é que chama? É cuca. É cuca? Vamos abrir uma cuca dessa pra gente ver como é que fica aqui, não tem problema. O repórter é preparado. A senhora acha que eu ia vir experimentar as receitas, a senhora me traz. Tem colher e tem faca, qual que a senhora quer? O que você quiser. Vou deixar a senhora abrir, porque eu não sou muito adepto dessas questões. Isso, fiquei sabendo que essa cuca tem goiabada dentro, tem queijo, então quando ela cortar, a expectativa, Vitória, é que você e todo mundo tá em casa, fique assim, ó, com a boca cheia, aqui, ó. Oh, meu Deus do céu, dona, corta pra mais um pouquinho pra eu experimentar. Agora comecei até a gaguejar o repórter. Fiquei com tanta água na boca que comecei até a gaguejar. Vou deixar minha colher aqui de lado pra experimentar. Vitória, é dessa que você quer que eu encomendo pra você? Não só dessa, pega aí seu celular que eu já passei uma listinha, que eu vou fazer um Pix, uma lista completa de coisas que eu quero, viu? Pode mandar no WhatsApp que eu levo, mas olha esse aqui, gente. Olha, ó, se amassa assim, ó, bem fofinho. Tem goiaba, tem queijo. Eu vou deixar a senhora chamando o pessoal para vir conhecer a banca da senhora, enquanto eu faço isso aqui, ó. Pessoal, venha comer na festa da goiaba, que é uma delícia. E chegar aqui tem que procurar quem? A banca da Elisa, ué. É a banca da Elisa. Dona Elisa, mostra pro pessoal. Tem aqui, a goiaba a gente já viu in natura lá atrás. Mas aqui tem ela em conserva, tem ela... Em calda, essa aqui em calda. Essa em quê? Em calda, essa aqui tá em calda. Tá em calda? Os pedaços. E eu tava vendo aqui atrás, tem de tudo. Essas aqui são o quê? São as geleias? É, as geleias, são esses aí pequenos. E aqui tem também, dentro do freezer, vou pedir pro Magno mostrar, tem bolo de pote, tem até receita com milho. Tem bolo no pote, tem coisa com milho. Como é que chama isso? É o do curauzinho de milho? Curau de milho, com requeijão. Mas aí, eu descobri que além de ter tanto de receita aqui, que é isso aqui atrás? Tem bebida com goiaba? É o licor de goiaba e a goiaba com pimenta. Goiaba com pimenta. E esse negócio fica bom? Uma delícia. Quer experimentar? Uai, será que combina com a cuca? Combina. Não é forte não, essa pimenta? Não. Eita, já pensou, Vitória, se essa pimenta for forte, como é que eu vou ficar no meio desse... A pimenta já tá de cá, preparada. Você não vai sair. Eu acho... Deixa aqui, porque fica mais fácil pra mim passar. Ela já deixou de cá. Passa você. É isso mesmo que eu tô fazendo agora, experimentar essa pimenta. Deus queira que ela não seja forte. Vamos pôr de cá. A senhora gosta muito dela? Eu gosto. Então agora, vamos saber mostrar pro pessoal de casa se essa pimenta... Não é, quero ver. Dei sorte. Muito bom. A pimenta, ela não é forte. Eu tava com muito medo, por sinal. Mas você sente o saborzinho dela lá atrás, mas não é aquela ardência. Você percebe a doçura da goiaba. Vale a pena, vou até pôr um pouco mais aqui. Pode pôr. Essa de cá, né? Vai Já pensou, você pega o pote errado e pega... Eu quero saber o preço dessa geleia aí de goiaba. Imagina essa geleinha com um dadinho de tapioca, gente. Fica maravilhoso isso. Nossa, essa receita vai ficar maravilhosa. A Vitória já quer saber uma coisa, é o preço, é que ela já vai me encomendar pra eu levar. O preço da geleia, como é que tá? Dá pra encontrar coisa barata por aqui? É 30, as grandonas. Essa grandona aqui tá só 30? Se você quiser eu subo mais. Mas... Não, a gente vai fazer desconto porque vai levar mais. Mas um potão desse tá 30, essa outra geleia... Essa aqui é 12. E essas outras aqui é 5. Os bolos que eu achei bonito, eu vou até puxar um de cá. Intimidade é um negócio que a gente vai ganhando aqui. Esse daqui é o... 10 reais o bolinho. Esse não é o bolo não, né? Tipo, viu? Esse aqui é qual? Esse aqui é queijo com goiaba e farofa de bolacha. Farofa de bolacha. Mas tem também o bolo, deixa eu pegar de cá. Tem um bolo aqui. Esse daqui é o mais bonitinho. O que que tem? É goiabada com o quê? A mesma coisa. Esse Tudo de leva cima? farofa. Farofa de bolacha. Gente do céu, é um desse aqui que você quer que leva pra você? Eu já tô sentindo meu celular vibrando aqui. É o pessoal da redação mandando pedido. Certeza, viu, Vitória? Ó, eu já vou pela mandar participação da senhora. Obrigada a você.
pode mandar que a gente leva. Eu vou continuar dando a volta, vou levar o meu pedaço de cuca pra cá pra gente continuar passeando. Dando uma olhada por aqui, Marcelo, você continua comigo. Sim. Os estandes aqui ainda estão sendo montados, a gente percebe, vou inclusive pedir pro Magno passar, que ali na frente estão inclusive colando os adesivos agora. E cada estande desse tem um tipo diferente. Sim, cada estande desse tem dedicado a um espaço. Um vai mexer com goiabada cascão, o outro com sorvete. O sorvete de goiaba com calda de goiaba, ele é maravilhoso. Marcelo, você tá me passando tanta vontade que é sorvete que eu vou ter que voltar aqui pra gente ver depois. A gente percebe aqui, ó, esse aqui é o estande da irmã Maria Regina, que vai ter licor, geleia, compotas, doce. Então tem de tudo para você que tá aí em casa. Começa hoje a partir das 6 horas da tarde. E aí tem amanhã, no sábado, no domingo, amanhã das 10 até que horas? Das 10 da manhã até meia-noite. Até meia-noite? Isso, vai de 10 a meia-noite, sábado e domingo. Não tem desculpa. E aí? Gratuito, não paga nada. É só chegar, vai pagar só o que comer. Só o que comer. E aí, Vitória, a festa para no domingo e volta na quinta-feira. Aí emenda quinta, sexta, sábado e domingo e termina no dia 10. Eu vou aproveitar que a gente já está chegando ao fim da nossa participação para encerrar degustando a minha cuca aqui com queijo, geleia de pimenta, passar vontade em você e convidar todo mundo que está em casa a vir experimentar aqui em Braslândia, que olha, vou te falar, virei fã de goiaba. Não, Michael, depois dessa sua entrada, é o programa do fim de semana aí para Braslândia, para a Feira da Goiaba, não tem outra opção. Então, tá liberado, aproveita, vai comer aí, chama o cinegrafista, reúne a equipe, faz essa boquinha, olha só que... Ai, gente, ó, só não esquece de olhar seu celular para ver minha listinha, viu? Passa o Pix, tá? Aproveita que eu tenho certeza que o pessoal da redação também tá com a listinha pronta, tá vendo aí, né? Pedidos, viu? Até da Chica. Pode deixar, Ana Lídia, eu vou levar, vou voltar para buscar o doce que eu esqueci lá na banquinha do Vitor, viu? Vai, aproveita, tá liberado, vai passear e aproveita. E uma universidade aqui de Brasília reuniu os produtores rurais do DF e do entorno para fazer um concurso de receitas que usam a goiaba. Vamos ver na reportagem. Bolos, doces, tortas, gelatina e até pratos salgados, tudo feito com essa vermelhinha aí, ó, a goiaba. A goiaba é uma fruta tão versátil que é ingrediente até de concurso de receitas. Organizado por uma universidade aqui de Brasília, o evento reuniu 9 produtores rurais do Distrito Federal e também do entorno, responsáveis por fazer delícias como esta. Eu preparei aqui um bolo vulcão de goiaba, né? Eu fiz um doce caseiro, né? E a massa do bolo chama veludo vermelho e com creme cheese, né? Porque a goiaba, queijo, ela dá um saborzinho. A nossa proposta era trazer um produto agridoce que tivesse a goiaba e trazer um fruto do mar, que foi o camarão. Então a gente trouxe a torrada com acompanhamento de um recheio de goiaba, queijo e camarão. A banca avaliadora é composta por chefes e professores de gastronomia, que levam em consideração sabor, protagonismo da fruta e criatividade na hora de escolher o prato campeão. As ideias giraram entre salgados, doces, gelados, quentes e a gente foi bastante surpreendido pelas apresentações. Claro que eu também quis dar uma de jurada do concurso gastronômico. Experimentei pelo menos 3 dos 8 pratos apresentados. E como boa amante de goiaba, dei nota 10 para todo mundo. Bem fofinha e, é claro, o recheio de goiaba maravilhoso. Mas de onde vem a goiaba, carro-chefe de todas essas receitas? De acordo com a Emater, quase 100% da produção do DF se concentra na região de Braslândia. A cultura se iniciou no Distrito Federal em mais ou menos nos anos 60, nos anos 70, colônia japonesa. E hoje é a fruta mais produzida no Distrito Federal. Temos cerca de 313 hectares da produção da fruta. Temos cerca de 123 produtores que no ano de 2021 produziram cerca de 470 mil caixas de goiaba, mais ou menos 9.200 toneladas da fruta.
Isso quer dizer que só com a fruta, só com a produção de goiaba, o Distrito Federal gira em torno de 30 milhões de reais. A goiaba, ela produz o ano inteiro, mas o que acontece? Agora nós estamos no momento da safra dela, que começa do mês de fevereiro e vai até o mês de abril. E as outras colheitas que a gente faz durante o segmento do ano, vem através da poda, que se você colher e podar, daqui 6 meses você vai estar colhendo de novo. A gente passa por preço ruim, que agora a safra as coisas estão muito caras, a goiaba está barata, mas tem hora que ela melhora de preço, aí é onde que a gente recompensa, entendeu? A gente vive de goiaba mesmo. É claro que a fruta que movimenta a economia do Distrito Federal tem uma feira e só para ela. Neste ano, o evento vai acontecer em 2 fins de semana, em 1º, 2 e 3, 7, 8, 9 e 10 de abril, na Associação Rural e Cultural de Alexandre de Gusmão. A Sara, que você viu montando uma receita deliciosa com goiaba, aqui na reportagem, vai estar lá. A expectativa é que venham muitas pessoas, né, conhecer, porque agora é um novo ano, a pandemia está acabando, né, aos poucos. Então, nossa expectativa é só de coisas boas e muita produtividade. Que delícia! Eu não tenho goiaba, mas eu posso beber uma água? Eu tenho que chamar um rápido intervalo, mas antes a previsão do tempo. O dia segue parcialmente nublado, mas sem chance de chuva. Temperatura 28 graus e umidade relativa. O botijão de gás a gente sabe que está cada dia mais caro e tem se tornado item visado para bandidos da cidade. Em um posto da Estrutural, 15 botijões de gás foram furtados nessa madrugada. A Kátia Gomes está no local. Kátia, boa tarde. Quanto foi o prejuízo para esse empresário? De quanto foi? Boa tarde. Oi, Vitória. O prejuízo foi de cerca de R$ 2.700. As imagens mostram 3 criminosos chegando aqui no posto. Eles estacionaram bem próximo àquela lixeira e aí de lá eles seguiram até aqui este local onde ficam armazenados os botijões de gás, arrebentaram os cadeados. Ao todo, eram 3 cadeados bem grossos, então provavelmente eles utilizaram uma ferramenta, né, que conseguiu aí arrebentar esses cadeados. Eles abriram aqui essa portinha, entraram e levaram os botijões. Ao todo, Vitória, foram 14 botijões de gás, 2 estavam cheios e 12 vazios. Para você ter uma noção, né, desse prejuízo, os botijões de gás vazios, só a carcaça é vendida a R$ 180. Já os botijões que são cheios, eles são vendidos a R$ 280. Então, calculando, dá cerca de R$ 2.700. Aí as pessoas devem estar se perguntando, mas o gás custa mais ou menos R$ 110, né? É o preço que está aqui. Sim, isso porque a pessoa, ela devolve, né, o botijão que está na casa dela. Então, acontece uma troca. Ela, na verdade, compra apenas o gás. Eles levam um botijão cheio e trazem de volta o vazio. Agora, se a pessoa ela não tem botijão de gás ainda e precisa comprar o gás e a carcaça, aí ela vai precisar desembolsar R$ 280. Eu vou conversar aqui agora, eu vou chamar aqui o gerente do posto para falar sobre essa ação dos criminosos, o Cid Alex. Cid, foi uma surpresa, né? Na hora que o chefe de pista chegou aqui, percebeu que estava faltando botijão de gás, ele já ficou assustado. Foi bem complicado, né? Da casa chegou, ele sempre chega primeiro que eu, que ele abre e tudo mais. Ele chega por volta de umas 5h40, bem próximo do acontecido. Aí ele já foi lá resolver as coisas que ele tem que resolver lá atrás. Quando ele chegou aqui, ele já percebeu, né, que estava faltando alguma coisa, que já estava menos do que ele já tinha visto ontem. Aí ele puxou no sistema, contou quantos tinha cheio e viu que não tinha a quantidade que estava pedindo no sistema. Porque são 40 no total, o sistema estava pedindo 25. Só tinha 23 cheios e os vazios só tinha 3. Então, no caso, já estava faltando 12 vazios e ele constatou que estava faltando 2 cheios também. Prejuízo grande, né? Cerca de R$ 2.700. E agora, como é que vocês vão fazer?
Vocês vão tentar reforçar pelo menos a grade para evitar novos furtos? Ficar mais atento, né? Porque ladrão é dessa forma, eles não tem o que fazer. Vamos tentar reforçar essa grade, botar uns cadeados mais grossos, né? Apesar do que os que a gente era bem grossos. E ajeitar mais as câmeras, né? Pra gente estar podendo visualizar melhor. E eles foram ousados, porque essa ação foi por volta de 5h10 e o posto, ele abre, né? Começa o funcionamento ali por volta de 6h30. Vocês chegam 5h30, ou seja, 40 minutos antes de ter gente aqui no posto, eles já estavam agindo. Podia ter feito isso na madrugada. Exatamente, porque o meu chefe de pista mesmo, ele chega por volta das 5h30. O posto abre 6 horas. Então, eu achei até estranho, eu demorei até a achar nas câmeras por conta que, pra mim, que tinha sido umas 2 horas da manhã, umas 3 horas da manhã, esse horário que os ladrões costumam mais agir, né? Dá para perceber na imagem que a movimentação aqui na pista já era bastante intensa, né? Porque 5 horas da manhã já tem pessoas indo para o trabalho, então eles foram realmente muito ousados. Muito ousados ou sem noção. Por conta já tinha bastante, 5h10 que aconteceu mais ou menos, já tem muita gente indo para o trabalho, já tem muita movimentação, mas o povo nem muito presta muita atenção nessas coisas, né? E Cid, você tinha me falado que essa foi a primeira vez que esse tipo de furto aconteceu aqui, mas que isso tem se tornado frequente em outros postos. Você acredita que possa ser ali uma quadrilha especializada? Eles estão focados nesse tipo de furto? Olha, a gente não pode descartar isso, por conta que outros companheiros nossos que mexem com essa indústria já relatou vários furtos. Inclusive na Sandu, em vários lugares está acontecendo de forma muito parecida. Então pode ser por aí uma quadrilha que age de uma forma só, né? Muito obrigado, Cid, pelas informações. Olha, Vitória, é um problema grave, né? Com o preço do combustível, agora do combustível não, né? Com o preço do gás, agora ele também virou alvo de criminosos. Eu volto com você. Kátia, virou mesmo, né? Até na semana passada, se eu não me engano, o Maicon mostrou que a mesma situação ocorreu num posto aqui da Asa Sul. Mas, por sorte, a polícia conseguiu pegar esses bandidos com uma caminhonetinha ali cheia de gás de cozinha. Mas aí, esse empresário, né, o gerente desse posto, não teve a mesma sorte, infelizmente, né? Obrigada pelas informações. Agora, gente, você sabia que faz 50 anos que vocês enxergam a gente aqui assim, em cores? Antes disso, a televisão era vista em preto e branco. As irmãs Vitória e Ana Luísa não conseguem imaginar como seria assistir aos desenhos e ver os personagens preferidos sem cores. Acho que eu ia ficar me perguntando como que eles estão vestidos, como eles estão, qual é a cor da pele deles, a cor do cenário. Mas a vovó lembra bem. No branco e preto é tudo igual, né? A roupa é sempre igual. Os brasileiros só tiveram o gostinho de ver a telinha colorida em 19 de fevereiro de 1972, com a transmissão da Festa da Uva, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Foi um teste, mas por decisão do presidente Médici, a nova era da TV brasileira só teve início 40 dias depois. Anunciamos neste instante para todo o Brasil o início oficial das nossas transmissões a cores. 31 de março era justamente a data que os militares tinham chegado no poder em 1964. E aí o que eles resolveram fazer? Vamos mudar a data. Não foi do dia para a noite que os brasileiros passaram a ver o mundo em tons e brilhos. A primeira novela em cores foi ao ar no ano seguinte. E o primeiro telejornal totalmente no novo formato somente em 1974. Os aparelhos de TV não eram compatíveis com a tecnologia das cores. E ter um equipamento como este, há 50 anos, não era para qualquer um. Custava muito caro. Muitos vizinhos acabaram invadindo a casa de quem tinha televisor colorido para assistir o novo formato. Newton Travesso, diretor de televisão há quase 70 anos, se recorda do trabalho por trás das câmeras. Fiz com que a gente desmontasse tudo aquilo que nós tínhamos aprendido, porque a televisão a cores passou a ter uma preocupação muito grande com a maquiagem, que era completamente diferente, os figurinos,
a cor dos cenários. Em 50 anos, a telinha ganhou também definição e qualidade, mantendo a magia e a essência de informar, entreter e emocionar. Muito obrigada pela audiência, a gente fica por aqui, bom fim de semana e amanhã é sábado, é comigo, eu te espero meio-dia. Tchau!